Oi, nós vamos falar hoje um pouquinho do xadrez, da sua história, da onde começou. Veio da Ásia, veio da China. Bom, não importa, o que importa é que vai nos estimular muito o raciocínio. Há muita controvérsia sobre a sua existência, mas a história é mais ou menos assim. Antigamente, um rei perdeu o seu filho e ele entrou em depressão, ele ficou muito triste. As pessoas que estavam à sua volta criou um jogo de tabuleiro com 64 casas do xadrez. Ele passou a jogar, ele passou a não ficar tão deprimido e ele percebeu que através do xadrez ele começou a raciocinar e a estimular, a armar um ataque contra o adversário. Então o xadrez estimulou o quê? A estimular o raciocínio, a alegria. Ele voltou o quê? A pensar nos seus exércitos, nas suas tropas, tudo através do xadrez. Falam também na Índia que o xadrez ele chamava-se chaturanga. Chato, né? Não. Quando eu comecei, eu também achava o xadrez bastante chato, mas depois que eu comecei a jogar, a entender os movimentos, a entender o jogo, eu passei a pensar antes de agir. Isso foi fundamental na minha vida. Por quê? Porque para você mover uma peça, eu tenho que raciocinar. Se eu mover essa peça, eu vou perdê-la? Por que eu tenho que mover? Quando o adversário está movendo uma peça, o que eu tenho que analisar? Por que ele colocou essa peça aqui? O que ele está querendo? Qual é o seu objetivo? E assim vai adiante. E espalhou o xadrez pelo mundo inteiro. Então vamos falar um pouquinho. Um tabuleiro do xadrez com 64 casas. Quando eu pego o tabuleiro, eu tenho que observar se a minha casa, à direita, ela é branca. Então tem todos os quadradinhos, certo? 8 por 8. A casa à direita, ela tem que ser o quadradinho branco. Se eu inverter o tabuleiro, não dá certo algumas jogadas especiais, que nós vamos falar em um ou outro momento, tá bom? Como que eu posiciono as minhas peças? A torre nas pontas. Então eu pego e coloco as minhas torres nas pontas, como se fosse a torre de um castelo, ela é alta para proteger, certo? Logo depois da torre, vem os cavalos. Então, ó, torre, cavalo, bispo, sobrou duas casas do rei e da rainha. Como que eu vou saber? Como que eles ficam? Então, vamos lá. A rainha, ela gosta de combinar cor. Ela é uma mulher vaidosa. Então, rainha branca fica na casa branca. A rainha preta fica na casa preta. E o rei, na que sobrar. Ele não tem escolha. Quem escolhe é a rainha, a cor, certo? Na frente de todas as peças vão o quê? Os peões para proteger o castelo, certo? Começa o jogo. Quem começa primeiro? Peças brancas ou peças pretas? As peças brancas. Eu já fui a fundo para saber de onde vem isso. Por que é o branco que começa? Não tem explicação. Falam de que é racismo? Pode ser ou não, mas são as brancas que começam, tá? Não tem uma explicação profunda sobre isso. Então, não dá para tirar par ou ímpar, branco começa. Branco começou o jogo, certo? Como que ele vai movimentar? Vamos falar um pouquinho dos movimentos das peças. Vou pegar a torre, são duas torres que ficam nas pontas, Qual o movimento da torre? Ela anda em horizontal e vertical. Quantas casas quiser, sem limite de casas. Ela não pode pular peça, porque a única peça que pula é o cavalo. É a única peça que pula outras peças, certo? Então a torre anda na horizontal, na vertical, sem limite de casas. Beleza? Torre. Depois nós vamos para o cavalo. O cavalo é um dos movimentos mais complicados. Mas se a gente prestar atenção, não é tão assim. Vamos lá. Quantas sílabas tem a palavra cavalo? Eu tenho cavalo. 3 sílabas. Eu disse que ele pula. É a única que salta. Então ele pula no K, ele pula no VA e ele para no LO.
Então, a terceira casa é onde ele vai parar. Então, ele anda 3 casas em formato de L. Ele anda em forma de L no tabuleiro. Então, olha aqui, ó. Assim, assim e várias formas. O que eu tenho que saber, então? Quando eu pego o meu cavalo, eu não conto a casa em que ele está. Então, ou eu vou 2 para frente, cavar. E para formar o L, o que eu tenho que fazer? Virar para a direita ou para a esquerda. Lô ou Lô, certo? 3 casas em L e elimina a peça no Lô. O xadrez, eu havia me esquecido, ele não é igual à dama, onde eu pulo a peça, lembra que só quem pula é o cavalo, para eliminar a peça. Não, eu paro na casa do oponente. Então, na casinha que eu parei, é ali que eu vou parar e que eu vou eliminar a peça, certo? Bom, falamos da torre, falamos do cavalo, agora vamos do bispo. O bispo, ele anda em X. Eu costumo dizer que o bispo é carioca. Ele veio lá do Rio, puxa o R. Então, quando eu falo bispo, qual o som que sai, ó? Bispo. Por que eu falo assim? Porque você memoriza que o bispo, ele anda em X, que é na diagonal. Então, olha aqui, ó. Na diagonal, sem limites de casa. Pode pular? Não, porque quem pula é o cavalo. É a única peça que pula. Então, o bispo anda em X, porque ele é carioca, tá, gente? Vocês não vão esquecer. Bispo, X. Sem limites de casa. Falamos da torre, falamos do cavalo, falamos do bispo. Vamos falar da dama poderosa. A dama, ela é muito valiosa, então a gente tem que ter muito cuidado para não perdê-la. A dama, ela anda para qualquer lado, sentido e direção. Quantas casas quiser. Olha o poder da dama. Pula peça? Não. Quem pula é o cavalo. Então, a dama também não pula peça, ela é valiosa. Então, ela vai, vamos lá, ó. Horizontal, diagonal, então ela vai na diagonal e também na vertical. Jogada por jogada. Ela não pode, por exemplo, ir na horizontal e depois vira diagonal, não. Primeiro, ela vai para a horizontal, aí depois ela pode ir para a diagonal e assim sucessivamente, tá certo? Agora vamos falar do rei. Qual que é o objetivo do jogo? Dar o checkmate no rei. Então, olha o poder do rei. O rei é maravilhoso. O rei é assim, ó, rei preto contra o rei branco. Um para tentar capturar o outro. O rei, ele morre, ele tira a pecinha do jogo. Ah, ganhei, tirei o rei. Não, o rei é cercado, encurralado. Eu costumo dizer que, olha, eu não tenho saída. Se eu for para lá, eu não posso ir. Se eu for para cá, não posso ir porque tem alguém apontando a arma para mim. Se eu for para cá, então não tem saída. Quando o rei não tem saída, não tem escapatória, isso sim é o checkmate. E o que é o cheque? É um aviso que eu posso te matar, mas ele tem escapatória. Ele vai ter saída. Então, cheque, o rei, ó, pode se mandar. E o checkmate? Não, o rei não tem saída, acabou o jogo. Voltando na posição do rei. O rei, ele é muito cauteloso. Ele anda de uma em uma casa para qualquer lado. Só que ele não tem um movimento igual a rainha, que vai para qualquer lado, quantas casas quiser. Não, o rei ele vai de uma em uma casa, qualquer lado, sentido e direção. E ele não pode entrar numa casa que esteja ameaçada. Vamos supor que o rei esteja nessa posição. Ele está aqui. E aqui tem uma torre inimiga. Ele pode ficar aqui, ó? Não. Então ele tem que sair do cheque. Ele não pode ficar nessa casa ameaçada. O rei, ele não pode entrar numa casa ameaçada. Então ele olha bem antes para ver para onde ele vai. Por quê? Porque ele não pode estar ninguém ameaçando. Tudo bem? Não existe isso. Ele tem que ir para uma casa que ele não esteja ameaçado, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do peão. Qual que é o movimento do peão? O peão, gente, ele fica à frente. São 8 peões. Na primeira vez de cada peão, ele anda uma ou duas casas. Ele anda apenas para frente
É a única peça no jogo que não volta para trás, ele só vai para frente. Por que ele não volta? Porque ele tem que ser promovido. Então vamos pensar assim, ó. Existe uma pessoa em uma fábrica e ela começou na faxina. Só que essa pessoa foi tão esforçada, ela começou a estudar e o seu chefe percebeu. Então ele foi lá e falou assim, chamou essa pessoa, essa mulher, vamos supor uma mulher, tá? Chamou essa mulher e falou, olha, eu tô percebendo que você tá estudando, que você melhorou, é esforçada, eu vou te dar uma promoção. Você vai ser secretária agora. E ela sai feliz. Por quê? Porque ela passou de uma profissão que trabalhava muito mais e ganhava pouco, e agora ela vai trabalhar um pouquinho menos e ganhar um pouquinho mais. Então ela foi promovida. Então o peão, ele também pode ser promovido no jogo de xadrez. Como? Então ele não vai seguindo para frente? Seguindo para frente, ele não volta para trás, regra importante. Ele só anda de uma em uma casa. Igual qual peça que anda de uma em uma casa? O rei. Então as únicas peças que andam de uma em uma casa é o rei e o peão. Só que o peão só vai para frente, não volta. Ele anda de uma em uma casa. E como que ele elimina peça? Ele elimina peça na sua diagonal. Então ele anda para frente, elimina na diagonal. Uma em uma casa, parando na peça que você vai eliminar. Quando ele chega no final do tabuleiro, lá no final do tabuleiro, então vamos ver aqui, ó. Ele está aqui. Quando ele chega aqui no finalzinho, ele é promovido a uma peça de maior valor. Se a gente parar para pensar, qual a peça de maior valor? Qual peça, vamos supor, que é mais soberana, que tem movimento melhor, que tem um belo movimento? Eu acho que é a dama. Muitos vão concordar comigo. Então eu posso ter duas damas no jogo. Então quando esse peão chegar aqui, eu posso tirar ele e pegar uma outra dama e colocar no jogo tendo duas damas? Pode. Pode ter duas damas, até 3, até 4. Então, quando o seu oponente estiver vindo com os peões, dê importância, porque às vezes a gente é só um peão, vale um pontinho só, não quer dizer nada. Não, muito cuidado, eu tenho que eliminar esses peões, porque senão, o que vai acontecer? Esse simples peão pode se tornar uma rainha e a dama é soberana. A dama ela tem um movimento muito importante no jogo de xadrez, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então o peão ele anda para frente, come na diagonal, não volta para trás, certo? Lembrando que no xadrez eu paro na casa em que a peça está para poder eliminar. Um detalhe muito importante, que eu esqueci de falar do rei. O rei não pode ficar perto de rei. Por exemplo, o rei está aqui nessa casa e o outro rei está aqui. Isso não pode acontecer, eles estarem perto um do outro. O rei, ele tem que ter uma casa de distância. Por quê? Porque eles são inimigos, eles não se aproximam. Então ele tem que ter uma casa de distância, certo? Aí tem gente que fala assim, professora, o rei pode eliminar outras peças? Sim. Por exemplo, se eu tô nessa casinha aqui, vem uma peça, um peãozinho, fala cheque. O que é o cheque? É um aviso que eu posso te eliminar. O cheque ele tem escapatória? Tem. Esse rei vai ter escapatória. Ele pode eliminar essa peça? Pode. Ele pode eliminar ou outra peça pode vir e me proteger. Tá certo? E o checkmate? Não tem saída, não tem escapatória. Muito importante no jogo do xadrez é pensar antes, não tocar na peça. Por quê? Peça tocada, peça jogada. Então, se eu toquei nessa peça, eu tenho que mexê-la. Agora, não existe movimento nessa peça, eu não tenho como mexer. Aí, tudo bem, o movimento é ilegal, eu não posso mexer, então eu posso pegar outra peça. Mas eu tenho que pensar antes. Quando a gente desenvolve um campeonato, nós pegamos a ampulheta. Por quê? Para ter um tempo do seu oponente de pensar, que senão ele fica lá 1 minuto, 2 minutos e assim vai. Então, um campeonato, quando a gente desenvolve, a gente coloca um tempo com a ampulheta para ele poder raciocinar, pensar e jogar. O xadrez é um jogo de concentração, então eu não posso ficar conversando durante a partida. Eu tenho que analisar o que o meu oponente está fazendo, o que ele quer
e pensar em cima do raciocínio dele. Olha só, por quê? Eu tenho que fechá-lo, cercá-lo para dar o checkmate. O rei não é morto, então eu tenho que pensar para cercar esse rei. E também tomar cuidado para ele não me cercar, não perder as peças valiosas, certo? Então eu falei da ampulheta, virou a ampulheta, o amigo joga, vira a ampulheta, o amigo joga. E como é que a gente faz com pontuação? Por que existe a pontuação no jogo do xadrez? Um jogo do xadrez ele pode demorar horas e horas e horas, um jogo bem jogado. Então a gente coloca o ponto para poder, por exemplo, uma partida vai durar 40 minutos num campeonato ou 1 hora. Não acabou o jogo. O que eu faço? Soma os pontos no final. Por isso que tem que ter a ampulheta da jogada, porque é justo para todos, e os pontos são somados. Eu tenho que lembrar que a dama é soberana, 10. A torre fica nas pontas, 5. O cavalo e o bispo, eu falo que o bispo anda a cavalo, certo? Então os dois têm 3 pontos juntos. Dá para memorizar, são diquinhas assim que dá pra gente memorizar um pouquinho mais. Então agora é treinar e logo mais eu vou colocar um outro vídeo das jogadas especiais e explicando mais alguma coisa que às vezes alguém tem alguma dúvida, tá bom? Valeu? Ó, beijo!